Tá, gente? Amém? Coloca aí, inspiração plena e verbal. Inspiração plena e verbal. Vamos lá, linha de baixo, inspiração plenária. Embaixo? É, na linha de baixo, inspiração plenária. Tal expressão significa que todos os livros, tal expressão significa que todos os livros, é a inspiração plenária, né? Significa que todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus. Ponto. Mesma linha. O apóstolo Paulo deixa claro quando afirma, abre aspas, o apóstolo Paulo deixa claro quando afirma, abre aspas, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Fecha aspas. Que toda a Escritura é divinamente inspirada. Fecha aspas. Ponto. Ponto. A inspiração da Bíblia. Mesma linha. A inspiração da Bíblia é especial e única. A inspiração da Bíblia é especial e única. Ponto vírgula. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro menos. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro menos. Ponto. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Ponto. A Bíblia que Jesus e seus apóstolos usavam, só lembrando, gente, que não é a Bíblia igual a nossa, tá? A Bíblia que Jesus... A Bíblia, eles usavam os escritos que eles aprendiam na sinagoga, como ficava guardado na mente deles. Então, a Bíblia que Jesus e seus apóstolos usavam era formada pela lei de Moisés, vírgula, os profetas
e os escritos. Por que está separado assim? Porque eu lembro que eu falei para vocês que o judeu ele faz isso, né? Ele tem livros históricos, livros poéticos, tá? Então eles separam isso, tá? Então por isso que está dessa seguinte forma assim. A lei de Moisés, que é a Torá, que o judeu hoje fala, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí depois os profetas, né? Que tem a história, e os escritos que entram, que encabeça isso aqui, depois disso aqui é o livro de Salmos, né? Então, Jesus e os seus apóstolos, eles se baseavam, né, nesses escritos, tá? Aí... E já tem muita coisa. Os profetas e os escritos. Aí coloca assim, ponto e vírgula. Essa terceira parte é encabeçada pelos Salmos. Essa terceira parte é encabeçada pelos Salmos. Abre parênteses, coloca Lucas capítulo 24, versículo 44. Fecha parênteses. Lucas capítulo 24, versículo 44. 44, já. Aqui, ó. Só que entenda uma coisa, quando Paulo fala que toda a escritura é divinamente inspirada, ele já está incluindo aqui os escritos dos apóstolos também, né? Do Novo Testamento também, tá? Quando Paulo fala isso, ele não está falando do Antigo Testamento. Tá? Quando Jesus e os seus discípulos eles estavam ensinando, eles usavam a referência do Antigo Testamento. Mas quando Paulo já fala que toda a escritura, Paulo está englobando tudo que tem escrito. Fala. Eu creio que a Bíblia é plenamente inspirada, todos os livros. Agora, de onde surgiu o questionamento, por exemplo, do livro de Daniel? Tem muitos teólogos que dizem que não seria um livro inspirado. De onde surgiu isso? Por que surgiu isso? Isso assim, quando teve ali o Concílio de Genebra, eles levantaram essa hipótese que o livro de Daniel ele não foi um livro inspirado, porque se você pegar o livro de Daniel, ele parece estar dividido em 2 partes, não está aí? Então eles dizem que essa primeira parte não foi escrita por Daniel. Então eles não tentaram não aceitar o livro de Daniel como canônico por causa disso, entendeu? Pelas coisas que Daniel narrou no início do livro. Então, é mais ou menos essa situação, né? Eles tentaram argumentar que o livro de Daniel não era canônico. Tá? Mas da segunda parte do livro para frente, você vê que ela bate certinho com o livro de Apocalipse. Entendeu? Então, por isso que foi aceitável no cano bíblico, não fechou a regra, né? No Concílio de Genebra, quando fechou a Bíblia Antiga e o Novo Testamento, eles incluíram, aceitaram o livro de Daniel como isso. Mas porque também houve coisas do livro de Daniel que como se fosse assim, havia um outro escrito de Daniel, entendeu? Uma outra interpretação. Não, outra interpretação não, outros escritos mesmo, que não foram considerados canônicos, esses foram totalmente tirados fora. Ah, sim. Tá? Como também teve o livro de... O livro de Jeremias também, teve algumas coisas que não foi aceitável, como se tivesse 2 livros, entendeu? Então, um desses não foi aceitável, não foi aceitado como inspirado por Deus. Uma outra situação, alguém escreveu alguma coisa e tentaram colocar nesse bolo e eles lá não aceitaram isso. Aí fechou a regra só com o que a gente tem, os 66 livros que nós temos na Bíblia. Tá?
Pastor, tem algum desses que escreveram a Bíblia que foi comprovado que existiu? Daniel, Paulo, esses caras, está escrito, tem comprovação? Tem. Toda a Bíblia, toda a teologia, ela é baseada no escrito e na arqueologia. Entendeu? Então tem o contexto histórico que está contando. Os caras, de verdade, existiram mesmo. Entendeu? A única hipótese que eles tentaram falar que seria uma história fictícia seria o livro de Jó. Mas foi comprovado que esses caras existiram? Historicamente? Historicamente. Jó se enquadra nessa questão que o amigo levantou aqui, não? Não, eles tentaram colocar porque Jó, ele é contemporâneo a Abraão, ele veio bem antes de Abraão, entendeu? Só que ele entrou como um livro poético, né? Um livro poético. Quando fecharam a regra da Bíblia, eles dividiram a Bíblia assim, né? Históricos, poéticos, proféticos. Então eles argumentaram porque não tem nenhuma ênfase que fala de Jó em outra situação. Em algumas questões do Novo Testamento até fala. Como ele era muito contemporâneo a Abraão, eles levantaram essa hipótese do livro de Jó ser só apenas retratando uma situação do povo que saiu, que errou, que pecou, e assim Deus perdoou, restaurou tudo, aquela coisa toda. Só que foi provado que Jó existiu de verdade. E ele era bem anterior a Abraão. E o livro dele também é inspirado por ele. Mas foi provado com base em quê? Porque não tem nada arqueologicamente que prove que Jó existiu. Não conseguiram achar nada. Foi provado que ele não existiu. Então. Que não tinha nenhum artifício arqueológico para dizer esse cara existiu. Isso é comprovado. Quando a arqueologia pesquisa, você tem a Bíblia dá algumas referências, os caras vão naquele lugar, vão pesquisando, vão tentando achar alguma coisa e que vai levando e conduzindo a isso tudo, entendeu? Então assim, achou-se alguma coisa, algum vaso daquele de barro enterrado com um pergaminho, alguma coisinha ali que contou alguma coisa. E eles foram investigar e completou a história via oralmente que alguém foi contando. Mas arqueologicamente ninguém achou, um exemplo, uma ossada de alguma coisa, porque é muito antigo, muita coisa, entendeu? Não tem contexto, mas algumas coisas do Antigo Testamento para frente, a arqueologia provou que é verdadeiro, entendeu? Os caras existiram de verdade. Eu sei porque assim, quem estuda a história, né, o historiador, para ele saber se um livro é verdadeiro, se um fato ali contado se é verdadeiro ou não, ele vai por vários argumentos que ele usa para poder comprovar se aquela história, se o cara não quer vender aquela informação. Sim, com certeza. E tipo, o historiador que criou Jesus, ele diz que ele comprovou que Jesus existia através das histórias, porque foi tudo contra aquela cultura, e se o cara quer promover uma história, ele conta geralmente que a cultura aceita, que as galera, por exemplo, a Maria Madalena foi a primeira pessoa que falou com Jesus. Sim. Se a história fosse para as pessoas acreditarem, não fosse uma história verdadeira, botava um homem. Então o historiador chegou a vários fatos. O que o cara faz? Madalena. Por que esse nome Madalena? Ela veio de uma cidade chamada Magdala. Então eles foram naquela cidade, investigaram a descendência dela, e ela existiu, que realmente ela é uma mulher que tinha posses, que ela era uma mulher que passou por processos, foi provado que ela era uma mulher possessa de demônio, aquela coisa toda, e quando ela teve um encontro com Jesus, eles vêm seguindo aquela linha, entendeu? Até comprovar que aquilo é verdadeiro. Até chegar no contexto que é bom exemplo. O Jesus que a gente vê pintado nos quadros aí, sempre você vê ele ali como? Louro de olhos azuis, cabelo do cara parece que passou umas cores, uma prancha, alguma coisa. Mas na realidade, se você olhar no contexto da história, Jesus não tinha essa aparência. Já levantou-se várias hipóteses. Ela vai se revelando a história, o historiador vai revelando a Bíblia à medida que eles vão nível de questionamento que eles têm contra Deus. Isso aí. Deus ele vai se revelando. Vai se revelando. Até pouco tempo atrás não tinha nenhuma prova do Império Babilônico. Em 1949, descobriu um tijolinho do Império Babilônico, ainda com a inscrição de Nabucodonosor. Daquele tijolo, eles pesquisaram. Provaram que era da época. Por que aquele camarada Saddam Hussein
na cidade do Iraque? Era onde era a Babilônia. Você vê que ele botou a foto dele desenhada no muro, Ele se dizia igual encarnação de Nabucodonosor. Entendeu? Então, assim, a história, a arqueologia, elas andam juntinhas. Os caras pegam um texto da Bíblia, vamos supor que fala assim, um exemplo, aonde se foi o tanque de Betesda. Não tem mais isso lá. Mas os caras foram escavando, acharam uns pedacinhos de pedra no lugar lá. E daquela situação, eles vão pesquisando, a ciência vai vendo, achando vertigem daquela situação e confirma que a Bíblia é O verídica. mais impressionante disso, mestre, é que ela se mostra à medida que o nível de questionamento fica muito alto. Muito mais alto. Aí Deus vai lá e revela um pouquinho. Isso aí, mas é isso aí. É impressionante, né? Mas pergaminho do Marco também, né? Que comprova a autenticidade, Isso aí. né? E você vai vendo que é o que ele falou, né? Deus vai se revelando aos poucos. Ó. Aí alguém acha alguma coisa que Mas você vê que, né, que o próprio Deus, a ação de Deus nas coisas todas que o homem tenta mostrar, né, achar uma explicação. É igual fala assim, a ovelha de óleo, o cara conseguiu pegar uma ovelha do DNA, mas quem criou o DNA? Ninguém conseguiu provar isso até hoje. Isso do DNA é muito fácil. Se você pegar hoje uma criança, ela do espermatozoide, ela vira um ser humano. Mas quem foi que criou tudo? Então por aí você vai vendo como é que são as coisas. O próprio Deus, ele vai se revelando e ele vai permitindo que isso aconteça. Tá? Mas a ciência, a arqueologia, elas andam juntinhas. Tá bom? Até provar que a Bíblia ela foi aceita, isso foi, muitos anos depois. Então você vê, os caras apanharam vários pedaços de coisas escritas e juntaram. Então, quando foi escrita a Septuaginta, o que é a Septuaginta? São 72 judeus escribas se fecharam para para traduzir a Bíblia numa linguagem, fechar o cano da Bíblia, né? De hebraico para... Isso, o grego, foram traduzidos 72 judeus, cara, só fera mesmo. Eles pegaram todo aquele apanhado que tinha, juntaram tudo e traduziram a Bíblia. Aí surgiu a Septuaginta. Entendeu? Por isso esse nome. 72 judeus se fecharam para traduzir a Bíblia. Foi ela de Zé Welles período passado. Ele falou para você sobre teoria isso. sistemática. Ele falou para você, não foi? Vamos lá, galera. Inspiração verbal. Inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Abre parênteses. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Abre parênteses. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Fecha parênteses. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. 2, 13. Ponto e vírgula. E também que as ideias vieram de Deus. Abre parênteses. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Fecha parênteses. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Fecha parênteses, ponto.
2 Pedro 1:21. O tipo de linguagem, vírgula, o vocabulário, vírgula, o tipo de linguagem, vírgula, o vocabulário, vírgula, o estilo e a personalidade são diversificados nos textos bíblicos porque Deus usou cada escritor em sua geração e em sua cultura, vírgula, em sua geração e em sua cultura, vírgula, com os seus diversos graus de instrução. Então, o que a gente vê nisso aí, ó, né? Isso mostra o quê? Que quem produziu esses livros sagrados, eles eram seres humanos, né? Que viveram em várias regiões e pertenceram a diversas gerações, desde Moisés até João. Então, isso se passou cerca de 1000 anos, tá? Eles não foram tratados como máquinas de escrever. Deus, ele respeitou a cultura, a instrução de cada um, certo? Cada um, Deus ele inspirou, né, para que eles escrevessem, né, os textos, mas Deus preservou a cultura de cada um. Deus não usou ninguém como máquina, né, pegou assim, pum, vai lá, não. Deus, se você pegar a forma, tanto como um exemplo no Novo Testamento, você vê que tem nos evangelhos, um escreveu para gentil, você vê que a forma dele falar é diferente. Um escreveu para judeu, que é uma forma diferente. Outro escreveu para judeu que estavam fora de Jerusalém, já falou de uma forma diferente. E são considerados, os três, tirando João, eles são considerados sinóticos. Por quê? Tem a mesma visão. Falaram a respeito de Jesus. Mas cada um com seu contexto diferente. Um exemplo, Lucas, ele era médico. Então, ele sendo um cara médico, ele era um cara mais culto, mais instruído, né? Marcos, ele era um cara que não tem assim muito não tem muita coisa que fala a respeito dele assim, questão de profissão, mas ele era um cara que foi discípulo de Pedro. Então, você vê, se você pegar o livro de Marcos, ele é menor do que o livro de Lucas. Mas no Novo Testamento, quando a gente for estudar, você vai ver que Marcos, ele foi a inspiração, através de Deus, para que Lucas e Mateus escrevessem. E ele é o menor de todos. Entendeu, gente? Amém ou amém? Amém. Tá? Então, assim, Deus respeitou Mateus, ele era o quê? Ele era um cara ele era um nobre. Então, a forma que ele fala, vamos supor, um usou mais escritos do Antigo Testamento do que o outro. Mateus usou por ele ser judeu e por ele ser um cara mais nobre, ele usou no seu Evangelho de Mateus muitas referências do Antigo Testamento.
Paulo já é um cara que ele era fariseu mesmo, ali, criado no costume ali. Só que Paulo ele escreve as suas cartas, na maioria das cartas, Paulo escreve para quem? Para judeu? Não. Ele era considerado o apóstolo dos gentios, né? Então ele já escrevia numa linguagem totalmente diferente. Mas por quê? Paulo ele tinha o quê? Dupla cidadania. Ele era judeu e ele era romano, considerado cidadão romano, porque o pai dele recebeu esse título de cidadania romana. E isso passava de pai para filho. Tanto que Paulo, quando foi preso, ele ficou preso dentro da casa dele, porque um cidadão romano ficava preso dentro da sua casa. Então Paulo ele tinha esse conhecimento grego também. Então, você vê como é que Deus faz tudo certinho, né? Usou um cara certo para poder chegar onde tinha que chegar. E falar do jeito que tinha que falar. Se você pegar as cartas de Paulo, ele era severo no trato, mas ele era simples na forma de se expressar. Ele era um cara rigoroso demais. Paulo era um cara... Você vê que tem a igreja do menino Guaiacá que fala, né? Que era uma igreja que vivia na época na cidade dos gregos, né? Não sei se é Efésio, fala. Que as mulheres que tinham cabelo cortado, as mulheres que tinham cabelo comprido criticavam as mulheres de cabelo cortado. Paulo não quis dizer para todo mundo, as mulheres podem usar véu. Você vê que tem igreja que pega isso, coloca, tem que usar o véu. Por que naquelas épocas? Era uma cidade que tinha um templo de prostituição da deusa Afrodite. E as prostitutas serviam naquele templo. Então, quando elas se converteram no Evangelho, elas iam para as casas congregar. Só que as mulheres casadas mais certinho, olha para a mulher. Você não. Aí começava aquela confusão. Aí chegava um Paulo, o negócio, a coisa está pegando lá. As mulheres queriam bater nas outras, porque elas sabem que as mulheres... O que Paulo falou? Então, para acabar com essa conversa, todo mundo vai usar véu. Porque dá tempo do cabelo da mulher crescer. Aí vem a burca dessa parada aí. Não. O quê? Isso aí é outra coisa. Então a mulher usava véu para dar tempo do cabelo crescer, para não ter essas confusões. Porque tinha essas dissensões. Entendeu? Como tinha, o Paulo combateu muitas heresias. Porque Paulo chegava lá, ele estabelecia a igreja, pregava, ensinava o certo da palavra, aí vinha um outro doido lá e falou assim, agora não é Paulo que está aqui, sou eu, então vamos mudar um negócio aqui. O Paulo chegou a viver na mesma época que Jesus ou Não. muito depois? Bem depois. Aí o que acontece? Manifestou um demônio numa turma lá, começou a matar todo mundo. Não é? O bicho mesmo falou, eu conheço fulano. A você. Entendeu? Então. Você falou de véu aí e me lembrou de uma situação que eu vi na rua e tal. Eu tenho muita luta com isso, porque a cultura desse tempo aí não cabe a nós nesse tempo agora. Aí eu tenho muita luta com isso. Eu vi uma mulher passando com véu mesmo, de véu lá no Campo Novo e tal. Esse é o mesmo que veio aqui um tempo. Aí eu fiquei pensando, Lá como se Campo Novo fosse novo. Lá no Campo Novo. Aí tá na sala C. lá dentro. Não, só passa cemitério que atravessar aquela Aí- ponte ali, é São Gonçalo ainda. Então. É sério, eu tenho muitas lutas com isso e eu fico lembrando, caraca, não cabe a nós usar, porque era outra cultura, era outro jeito e tal. E eu fico, cara, em crise, porque eles usam, aí eu fico me perguntando se eles estão interpretando a Bíblia de uma forma errada ou se eles tiveram um entendimento totalmente... Entenda uma coisa, costume e doutrina são coisas totalmente diferentes. As pessoas que aplicam isso como doutrina. Doutrina é a palavra, costume é do homem. Isso é a cultura de cada um. Tá? Então, um exemplo que a gente pode dizer assim, por que Paulo usou esse termo ordem e decência? Porque Paulo foi um cara que ele era judeu, fariseu, então ele foi criado nos costumes ali do pé de Gamaliel, ali, o cara cumpridor da lei. Ele foi chamado para ser um apóstolo para gentios. Ele ia chegar em lugares que a cultura é totalmente diferente. Então, o que ele falou? Então, ande com ordem e com decência. O que é você tem que saber o que é moral, o que é decente para você.
Você está entendendo? A gente, agora, hoje em dia tem o pessoal... Agora a questão, a saia e calça comprida. Se a gente for olhar hoje em dia em questão de costume, que diferença tem isso? Hã? Nenhuma. Se você analisar em certas situações, tem saia que é pior que calça. Concorda comigo? Tem calça que é pior que tem calça que é pior. Então, assim, depende daquilo que você tem. É igual o pessoal fala assim, as mulheres não podem se pintar, não podem fazer. Mas se você for olhar no contexto do Antigo Testamento, meu amigo, a mulher sai bonitona de Madonna. O que você acha que o faraó olhou para Sara e falou, opa, essa coroa aí é interessante. A mulher, não acharam que a mulher era feia? Não era, gente. Você tá entendendo? Você imagina a mulher do rei lá, o cara tinha um harém. O pessoal usava joia, usava aquilo. Só que a cultura do homem traz para os nossos dias de hoje uma coisa que acho que assim, o cara tem que ser santo, ele não pode respirar. No meu caso, vou falar de mim. Eu tinha muita questão quando eu me converti em relação à tatuagem. Eu tinha isso, que eu achava que tatuagem era um negócio que... Cara, só que Deus me mostrou isso totalmente. Eu ouvi um cara parecer um gibi, vou te falar a verdade. Mas o cara abriu a boca, meu irmão, e falou, cara, é de Deus esse cara. Eu não faço mais isso hoje. Hoje a minha mente está muito mudada para essas coisas. Eu só não faço para mim no momento. Eu achei que você ia dizer, torna as costas. Não. Meu coração. Eu antes de me converter, até meus 25 anos, eu era roqueiro, cara. Roqueiro legal mesmo, mas eu não tenho uma tatuagem. Nem a boca do Rolling Stones? Qualquer prédio. O roqueiro é esse. Nem a boca do Rolling Stones. Mas na minha época, a galera era tudo doida, meu irmão. Eu não fazia isso. Então, eu tinha na minha cabeça que a tatuagem era um troço... Hoje eu vi que totalmente diferente das coisas, mas tem pessoas hoje... o cara, não pode fazer isso, não pode... Cara, quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para fazer isso? Que diferença tem eu não tendo tatuagem com a pessoa que tem tatuagem? Que diferença tem eu que não uso brinco e para quem usa brinco? Para mim, eu não fui chamado para julgar ninguém, porque a Bíblia diz que o mesmo peso que você julga, vai ser julgado. Não adianta eu tampar minha cara toda, meu corpo todo e meu coração está podre, porque é do meu coração, é o que a Bíblia fala, né? É o que sai do homem que contamina, camarada. Se você pode estar toda ali, aquela aparência, eu falo de mim, tá? Não é a Bíblia que está dizendo, não existe loja de crente. A roupa de crente, não existe. O Espírito Santo, pelo menos na Bíblia, não me mostrou ninguém inspirado para ser o estilista dos crentes, para dizer que roupa que ele vai usar. Então, por aí você vê. Às vezes eu estou achando lixo de mercado. Eu falo mesmo, eu não estou aqui para isso, está entendendo? Aí eu falo para você, tem muitos missionários que vão pregar para índio lá, mas na cultura indígena, porque não se fala isso. O pajé, para aceitar que alguém fale com ele, tem que estar do mesmo jeito que ele. Aí o cara vira para o missionário, de roupa não, tem que ficar peladão. Imagina o cara falar de Deus peladão lá. E aí? Eu não sou missionário, porque eu pelado é só uma tristeza. Você está entendendo? Isso é questão de cultura. Tem cristão, o cristão daqui, a cultura nossa aqui é diferente do cristão na Alemanha. Sim, podia jogar bola, e aí? Então, por aí você vê, isso é questão de cultura, entendeu? Em um momento você pega a Bíblia, você vê a Bíblia dizendo que não pode. A Bíblia só dizendo que não pode desobedecer, não pode pecar, não pode mentir. Tem muita gente que era tudo tampada e mente numa praga. Entendeu? Essas coisas não pode. Agora o que pode, não faz. Há um tempo atrás, uns 2, 3 anos, não sei se Claudinha lembra? Vinha uma senhora aqui que ela vinha com véu. Cláudia. Hoje ela não usa mais. Não? Não, ela passa de jeans, cabelo solto. Creio que o Senhor essa aqui eu vi, não tinha cabelo não. Não lembro o nome, mas ela hoje não usa mais. Eu passo por ela, cabelo solto. Ela foi minha aluna. Então, assim,
Eu creio que Deus libertou ela dali, ou deu um entendimento melhor para ela, porque eu nunca mais vi assim. Ou às vezes naquela determinada época era para usar aquilo, certo? Eu aprendi uma coisa que a Bíblia diz, a Bíblia ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, é a Bíblia que liberta o cara. Eu quando me converti, não sei se eu ouvi falar, existia um camarada chamado Adão de Campos. Quando a gente está naquela no início, o cara botar, eu vou falar uma coisa, vocês vão rir aqui, né? Eu era da época da fita cassete. Alguém lembra disso? Eu ganhei uma fita dessa. Esse aqui, ele inventou a fita cassete. Vinha junto com a caneta cassete, rebobinada. Aí eu ganhei uma fita dessa. Gente, escuta só, falando sério, eu ganhei uma fita dessa. Aí eu botava aquela fita, cara, tinha até a sonoplastia da fita, fazia umas vozes, o cara foi no inferno. Aí ele contando, narrando o inferno, aí fazia aquele jogo. Papai, eu me arrepiava tudo. Eu falava pra minha mulher, pelo amor de Deus. Então assim, eu vivia apavorado. Porque eu achava que aquilo ali, não sei o quê, eu falei, para com isso. Que negócio é esse? O cara foi lá no inferno e viu os troços falando, o negócio. Ainda gravou ele? Eu ficava com medo daquilo. Eu falei, como é que ele gravou esse troço na voz dele? Deve ter esquisito, né? Deus levou uma revelação e com o gravador na mão, né? Aí eu falei, meu Deus, para com isso, você foi de maluco. Aí quando eu comecei a caminhar, comecei a aprender, eu falei, a Bíblia diz, o inferno está preparado. Mas não tem ninguém lá. O bicho está solto aí, gente. Como é que esse cara foi lá e gravou essa fita aí? Ele foi em outro lugar, ela não foi lá. Então você começa a... Ele foi no estúdio. Eu juro pra você, eu vivia com medo, cara. Eu vivia com medo. Eu tinha medo, rapaz. Quando falava aquele negócio assim, ah, meu Deus do céu, que negócio. Ele teve pessoalmente com o cara. Ouvia aquela sonoplastia, aquelas vozes, malucas, aquele negócio. Aí falava aquele negócio de cabelo, que a pessoa que cortou o cabelo tinha um cabelo lá que. Eu falei, então eu tô lascado, eu vou pro inferno, que eu tô ficando careca. Meu cabelo tá caindo sozinho. Já tô indo. Fazer o quê? Eu falei, então eu tô condenado. Você cria umas coisas na sua cabeça, você fica alucinado, cara. Aí eu fui servir o quartel, cheguei no quartel. Raspa. Falei, agora eu tô condenado, tô perdido da minha vida. Isso foi de doido, cara. Mas é o que eu falo, aí quando você começa a buscar na palavra, a conhecer a palavra, Deus vai se revelando para você como Ele é. Você está entendendo? Deus é amor, mas que amor é esse? Como é que é esse amor de Deus? É um amor que vai trucidar a gente, que vai exigir coisa de mim que eu não posso fazer? Se fosse assim, meu camarada, Pedro estava perdido. É o primeiro a ser ripado. Jesus vira para ele, meu amigo, vem cá, faço ideia do cara chegando lá, Jesus fala, vamos começar de novo do zero. Olha aí, cara, você apacenta minhas ovelhas. Tu acha que eu ia entregar uma coisa preciosa para um cara que me negou? A qualquer momento ele vai aprontar. Então, esse é o evangelho que eu conheço. Se ele me negou, vai negar todo mundo. Entendeu? Não, isso que você falou em relação a que Deus ele mantém as características da gente. Sim. Em relação a vestimento, jeito de falar. Ele usa você do jeito que você é para falar com as pessoas que te enxergam do jeito que você é. Deus muda a palavra, Deus muda o seu caráter. Aí é diferente. Ele não vai mudar quem você, o seu jeito de falar. Por exemplo, aqui na igreja, eu acho que é a materialização disso. Metade aqui é lutador, metade é músico, eu sou lutador, metade é músico. Mas de repente o que eu falo não vai chegar ao cara que é músico, mas o cara que é músico tem a linguagem que é músico. Então assim, Deus usa isso. Já aconteceu no campeonato de jiu-jitsu e eu lutar com o cara, tá pregando pro cara antes de lutar com o cara. Vou te arrebentar, meu irmão. Jesus Depois te eu ama. perdi. Dou carinho. Mas é. Aconteceu, eu fazia amizade também, me perguntaram, você vai dentro da igreja mesmo? Eu falei, não, cara, mas como é que é essa igreja? Porque eu não falo, né? Eu não falo linguajar de crente, né? Eu falo normal, né? A galera não entende isso. Ela fica, mas que igreja é essa sua? Pode falar, você pode lutar jiu-jitsu? Onde está escrito que não pode? Então, assim, eu acho isso muito legal. E no Novo Testamento, Jesus escolheu pessoas diferentes, que faziam coisas diferentes, que tinham profissões diferentes. E não mudou a característica da pessoa. Pedro não deixou de ser um pescador, por exemplo. Imagine um cara que é pescador para o Mateus, que era um cara que era um nobre, que era um cara que era um cobrador de impostos, que era um cara que ele era como se fosse um funcionário público do governo. Você imagine o trato deles.
o linguajar deles. Eles se pegavam quando eles eram, né, quando eles estavam na caminhada, porque Pedro não aceitava. Pedro era da classe que sofria, aí vendo um cara que me ferrava querer andar junto comigo. Não dá não. Mas o que Jesus fez? E aí? Por que um cara que luta não pode ser igual a um cara que... Diferente? Você tem a luta para você como um esporte, como uma coisa. Você não tem a luta como... Agora imagine para aquela época, um soldado romano que se convertia. Ele ia deixar de ser soldado? O que une eles, Você tá entendendo? era Jesus. É o que a Bíblia fala, né? Nós temos que ser um corpo bem ajustado. Aí você fala, até ajustar isso para ficar do jeito que Jesus quer, meu amigo. Não, se o reino dependesse de Pedro para pegar os gentios, ia parar por lá mesmo. Porque qualquer coisa ele corria com medo. Ele mesmo, quando Paulo foi a Jerusalém, e Paulo entra, pega ele comendo no meio da galera lá, ele, opa! Porque ele falou, Paulo é fariseu. Se ele vai, ao pensamento dele, o cara vai me ver comendo com ele aqui, vai querer me esculhambar. Ele já partiu pro lado da turma de lá. Aí Paulo chegou e falou, pai, Jesus, tá maluco, rapaz? Você vive, você tá Entendeu? E eles não aceitavam Paulo, porque Paulo, sendo judeu, foi pregar para gentil. Aí a situação. Mas quem foi que chamou? Você está entendendo? Quem foi que chamou? Não foi Deus? Aí que está o negócio. Aí que está a situação. Aí vem o primeiro princípio, obediência. Sim, mas é o que eu estou dizendo para você, porque nós temos que entender que Deus, ele preservou as nossas características, ele não mudou o nosso jeito, Deus mudou o nosso caráter. Mas você continua sendo, vamos supor, você veio do Nordeste, um exemplo, o outro veio lá da Bahia, o outro veio lá não sei da onde. São pessoas de costumes diferentes, de situações diferentes. É ou não é? Mas Deus chamou. Teve um pastor que ele deu um seminário pra gente, e ele falou uma palavra, vou até falar aqui, mas ele falou assim, não sei o que lá, a pessoa foi e deu uma porrada no outro. Aí o pessoal, que é isso? Uma porrada na minha região é pegar o pau e bater. É o porrete. Aqui pra gente é uma palavra pesada. Entendeu o que eu estou te falando? São costumes diferentes, são jeitos diferentes. Deus preserva isso na gente. A essência nossa é o Evangelho. Porrada é o carro bater. Levou uma porrada do carro. Mas se você falar isso para algumas pessoas aí, Vai vai falar que você está xingando palavrão. Palavra torta, boca suja. Lá em casa as crianças falam, pode falar isso não, pai. Lá em casa. Eu estava analisando tudo isso aqui, né? O senhor falou que toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo, né? E todas as ideias vieram de Deus. Beleza. Aí tem Lucas, que era médico, tinha a sua cultura, escreveu o livro dele, né? Aí eu estava viajando aqui pensando o seguinte, eu acho que diante do fato de toda palavra ser inspirada pelo Espírito Santo e vir de Deus, tipo assim, a forma de eles se expressarem, a forma de eles escreverem era diferente do tempo, assim. É como eu escrevesse uma parada aqui no tempo de hoje, todo mundo, caraca, o livro do Fatati, velho. Essas palavras é diferente do que outros escritores. É assim? Por aí. Se você pegar, porque a Bíblia foi traduzida, né? A nossa Bíblia é traduzida. Mas se você pegar a linguagem original, tem palavras que ela não se encaixam com a nossa. Na cultura da ela época, foi né? traduzida com uma palavra que para se encaixar com a nossa. Entendeu? A forma de um falar, a forma de outro falar, são pessoas que escreveram e falaram totalmente diferentes. Você está entendendo? De jeitos diferentes, de linguagens diferentes. Só que o contexto é a palavra de Deus. Está me entendendo? O próprio Jesus. Se você pegar o próprio Jesus, as pessoas chamavam Jesus de quê? Beberrão, maluco, doido, tá andando no meio dos malucos lá. E a própria linguagem deles era o quê? O aramaico, era um dialeto coloquial. Os caras não falavam hebraico, eles falavam um aramaico, é aquele português igual o nosso. Se você pegar a língua portuguesa, nossa língua portuguesa já não variou tanto, antigamente se falava vossa mercê. Não é isso? Depois passou para vós mercê. Depois passou para você. Hoje no WhatsApp você bota VC. Diga um VC. Então vai mudando, entendeu? Se você pegar o português original, a gente não fala não, cara. A gente fala tudo doido. Usa umas palavras doidas que ninguém fala. Mas é o nosso costume de falar. Nós nos entendemos assim. Então se viu alguém de fora
e falar, por exemplo, recebi um missionário da África, que veio há pouco tempo na nossa igreja, ele fala moçambiquês, que ele fala, né? É um português totalmente diferente. Ele fala umas coisas lá, umas palavras que, se você não presta atenção, totalmente diferentes da nossa. Você não pode. Mas você é o português. É sério, tá cobrando bullying, cuidando aí. Não, não é bullying, não. Tá gravando, Os caras têm tu entende? Dialeto. Eu fui do Maranhão, mano, parei no posto assim, pra tomar uma água, tinha 2 caras comentando no jogo, eu não entendi nada. Caraca, meu irmão, sabe que tu não país, meu irmão? Até os xingamentos são diferentes. Rouba serena. Nem muito falou de mim, por exemplo. Eu dou aula aqui no projeto de xadrez com os meninos. Tem essa cultura que eles chamam de cultura Jack, né? Que é as pessoas que gostam de super-herói, que tem estudo de computador. Cara, e aí teve uma menina que faz jiu-jitsu que ela foi fazer um dia de aula. Ela sentou, não consegui entender absolutamente nada do que eles falaram. Todas as piadas que eles fizeram, ela ficou assim, a Ângela. Gente, me muda desses meninos nos vídeos porque eu não estou conseguindo entender nada do que eles falam. Porque tudo que eles falam é dessa linguagem. E moram aqui. Não precisa. Eu vou deixar isso aqui, não precisa ir muito longe, não. Mas eu falei que o pastor quer jogar o vídeo para as nuvens, ele ficou olhando nuvem. Tá chegando aí, pastor, ele tá olhando para cima. Quando eu era adolescente, eu e meus amigos, a gente era skatista, mas vivia no bando que só falava de futebol. Ninguém entendia o que a gente falava. São como se fossem pessoas da mesma cidade, mas são culturas diferentes. São tribos, né? São várias tribos. São várias tribos. São tribos dentro de uma mesma cultura. A cultura brasileira. Pegando um gancho disso que o rapaz falou, eu sempre tenho essa dúvida, sempre quis perguntar, mas eu tenho uma dúvida em relação a isso. Por exemplo, trazendo quando Jesus veio na época dele para agora. Por exemplo, já existia religião, já existia, né, as pessoas cultivavam o Antigo Testamento, existia tudo como existe agora. Aí de repente veio um cara, beberrão, né, como a galera falava, com milão, né, e começou a pregar. A minha dúvida é, como o Fatal perguntou, o que ele pregava, o que as pessoas escreviam dele, estava à frente do tempo, porque já existiam pessoas que, eu entendi o que ele falou, isso que era a minha pergunta. A questão é saber se o que ele pregava e falava para a época, as pessoas identificavam que estava à frente do tempo, porque já existiam pessoas que pregavam parecido com ele, tanto que as pessoas que, para acreditar nele, era difícil. É igual agora chegar uma pessoa, por exemplo, um cara que, um andarilho, falando que é Deus, né? É difícil para a gente enxergar isso. Se não for revelação, você não consegue enxergar. A pergunta é, se na época, a palavra que ele trazia para a época estava à frente do tempo, ou era como se fosse mais uma pregação de um outro qualquer, e só que você enxergava quem tinha a visão de Deus para ver. Não, o que acontece? Jesus ele veio numa situação em que, vamos supor, o país estava, o lugar dele estava vivendo uma crise totalmente doida, né? Crise financeira, crise política e crise religiosa. Por que crise política? Porque existiam vários partidos políticos, farisaísmo, saduceus, aqueles nomes tudo doido lá, tinha esses partidos políticos. Então cada um tinha um pensamento diferente. Isso aí. Questão financeira. Eles estavam embaixo do domínio do Império Romano. Os romanos estavam ali, vocês podem continuar cultuando o Deus de vocês, pode continuar, só que a gente quer dinheiro. Os romanos queriam impostos altos. O domínio romano era assim, era como se fosse um cara, é como se você pegasse um estrangeiro e botasse para tomar conta do seu país. Ele vai governar, mas ele quer o dele. O romano fez isso. Eles impunham a lei severa, né? Mas tanto que o Sinédrio julgava pela lei religiosa. Se o cara fosse, Jesus foi condenado pela lei romana? Não. Tanto que Pôncio Pilatos falou, cara, eu não posso, na lei romana, eu não tenho como fazer nada com ele. Mas já que vocês estão dizendo que ele está cometendo heresia, ele falou, eu lavo minhas mãos. Ele lavou as mãos, não assumiram o compromisso de fazer, porque foi os romanos que trucidaram tudo. Ele só quis assim, pela nossa lei, eu não vou fazer nada com ele, mas pela lei de vocês eu permito. Vocês querem que eu faça mal a eles? Então beleza, então eu vou pegar e trucidar Jesus. Foi o que ele fez. Então era um contexto severo, de lei, né, para julgar e cobrança de impostos. Você imagina, os camaradas trabalhavam mais para pagar imposto do que para si. Era uma crise danada. Por isso que eu trabalho agora, porque é bem... Uma crise religiosa. Os caras
os caras do templo, o sumo sacerdote, os sacerdotes, eles impunham a lei de Moisés como uma coisa severa. Um exemplo, o cara tinha que sacrificar, eles tinham que dar dinheiro para Roma. O que ele fazia? Você vinha de um lugar, ele vinha mais perto. Eu sou um sacerdote, eu pegava o cabritinho dele e recebia como oferta. Só que eu ia lá dentro, sacrificava a pombinha. Eu vendia o cabrito dele para você que vinha de mais longe, mais caro. O quê? Para tirar dinheiro para poder dar para Roma. Então era uma crise religiosa. A religião estava corrompida. Por isso que Jesus falou, raça de víbora, vocês são tudo doido. Jesus saiu arrebentando com tudo, porque eles diziam que eram, mas não eram. Eles impunham uma autoridade religiosa. Né? Chegava na praça pública, levantava a mão, estou jejuando, é aquilo, blá, 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 condenava as pessoas. Então Jesus surgiu nesse contexto, não falando uma linguagem diferente, porque Jesus não mudou a lei. Simplesmente Jesus trouxe algo para aquelas pessoas que estavam ali, que não tinham acesso à verdade. Então Jesus foi contra a religião. Ele contrariou tudo, né? Sim, ele foi contra a religião, ele foi contra o partidarismo, porque Jesus não ficou do lado de ninguém. Né? Ele assumiu um papel, tanto que quando as pessoas começaram a seguir Jesus, a galera ficou assustada. É isso, mais um louco aí vai querer tomar nosso lugar, então vamos dar um jeito de travar ele. Você vê que os maiores embates de Jesus não foi com os romanos, porque Jesus não falava, dai a César o que é de César. Os maiores embates com Jesus eram do povo dele, os religiosos. Verdade. Você está entendendo? Combatia mais as questões religiosas. Então por isso que ele era chamado de beberrão, porque ele ia às pessoas que não tinham acesso, não tinha nada. Jesus não chegou lá e não, você vê, prostituta chegava e tocava e falava com ele, ele foi lá e ressuscitou morto. Jesus fez mais milagres. Aliás, Jesus, para ser aceito, já não era muito aceito, porque ele vinha de Nazaré. E quem vinha de Nazaré era uma galera que o pessoal tinha um olhar meio estranho. Então, porque eles falavam assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eles não aceitavam. Como é que logo o Filho de Deus, o Messias, vai vir daquele lugar? Por que não vem daqui? Por que não é um de nós? Então começou o negócio, entendeu? Então, o cenário que Jesus surgiu, cara, não está muito longe de ser como se fosse o nosso hoje em dia. Você está entendendo? Então as pessoas criam muita expectativa. Aí surge um cara que vai e cura as enfermidades. Mas lhe parece um aí que não cura, que o SUS não funciona. Todo mundo vai ficar assim, ó. Esse cara é diferente. Então Jesus surgiu no meio dessa situação, causou um reboliço danado. Mas o jeito dele falar, não é que ele mudou as coisas de falar. Ele falou aquilo que estava na lei. E que estava o tempo todo com aquelas pessoas e elas não faziam o que tinha que ser feito. Por isso que Jesus falava, vocês não vão e não deixam ninguém ir. Vocês não vão para Deus e não deixam ninguém ir. E a gente trazendo para os nossos dias de hoje, tem muitas vezes, é o que eu costumo dizer, a religiosidade afasta o homem de Deus. Coloca muito julgo em cima de uma pessoa de religião, que em vez de colocar para dentro, coloca para fora. Você está me entendendo? Coloca mais a pessoa para fora do poder. Aí você chega num lugar que todo mundo, você se identifica com aquela pessoa, que fala igual a você, que te entende, e você se sente amado e ouve aquela palavra e muda a sua vida, aquele é o seu lugar. Então as pessoas começaram a seguir Jesus, e Jesus, a Bíblia mesmo diz, ele era manso e humilde de coração, coisa que dentro do templo não existia. Quem devia ser manso e humilde não era. Os caras chegavam lá no sacerdote, bum, bum. Então, as pessoas tinham medo, mas não tinham fé. Jesus ele veio para estimular a fé. Está entendendo? Jesus veio para fazer você exercitar a fé. Ele não veio dizendo, eu sou a solução do problema de você. Ele falou, eu sou a porta. Mas para abrir a porta tem que ter um esforço, não tem? Tem que fazer o quê? Botar a mão aonde? Na maçaneta. A fé é a maçaneta. Jesus só é a porta. Ele não veio para causar, para poder dizer que ele era. Tanto que até os próprios judeus zombaram dele, né? Ué, fez tanta coisa para todo mundo, por que ele não salva ele mesmo na cruz? Se ele curou, ressuscitou, pintou os canecos todo mundo, expulsou a capeta, e por que ele não desce da cruz? Mas aquele era o propósito de Deus. Ele levou o pé da letra. Você está entendendo? Então, ele é um cara que surgiu num cenário que Jesus ele revolucionou
né, despertou a fé em pessoas que estavam totalmente desacreditadas da religião. Eram judeus desacreditados da sua religião. E Jesus sempre diz assim, ele sempre falava assim, que aonde ele achou mais fé, foi mais fora do povo dele do que dentro do povo dele, porque as pessoas estavam desacreditadas. Cara, mesmo quando chega para você estava passando fome na sua casa, sem nada para comer, eu digo assim, ó, vim aqui te evangelizar, Jesus te ama, você vai dizer, tá, e aí? Minha barriga está roncando. Igual aquela mulher Eu Sírio continuo Fenícia, com né? fome. Aquela Sírio Fenícia, né? Aquela mulher que... Jesus, o filho morreu? Não, que ela falou Não, que... perdão, estou fazendo confusão. Que o cão se alimenta das O migalhas. que ela quer dizer para Jesus? Eu sei que eu não tenho o mesmo direito que o judeu tem, porque eu sei que o céu vai para judeu. Mas se cair uma migalhazinha da bênção lá, eu também quero. Eu te reconheço como filho de Deus. Jesus ficou admirado com aquela mulher. Por que essa referência de cachorro? Porque os judeus chamavam o samaritano de cão gentil. Eles não aceitavam. Eles construíram um templo em Samaria para adorar, porque eles não podiam ir para Jerusalém. Jesus falou, vai chegar um dia que vocês não vão adorar nem em Jerusalém e nem em Samaria. Ele falou isso. Está entendendo? E teve um caso, vamos supor, daquela mulher que o filho veio morto, né? E Jesus toca no espírito e ressuscita o filho dela. A Bíblia diz que Jesus chorou. O evangelho é você sentir a mesma coisa da pessoa dor. Eu vou chegar para a pessoa, a pessoa está com fome, eu vou falar, Jesus te ama. Eu tenho que levar alguma coisa para ele comer, cara. Amém. E aí? Jesus te ama, ele tá bom? Fica aí na paz. O cara vai dizer assim, Jesus me ama e eu continuo morrendo de fome. Aí vem um crente, vem e fala o que para mim? Eu tenho que mostrar para ele que eu estou sentindo a dor dele. Aqui na igreja de vocês tem campanha de quilo, essas coisas para fazer cesta básica? Na minha igreja tem isso. O que acontece? Lá na igreja eu falei para o pessoal sobre isso. Aí a pessoa pensa assim, vamos fazer a campanha do quilo, eu vou fazer compra, né? Aí eu vou olhar assim, eu não vou falar propaganda de nome de não, eu vou pegar um feijão daquele feijão do Costa Boa, esse é meu. Aí pro irmão que está passando fome, eu vou comprar aquele feijão de bandinha, aquele mais barato. Não, ele vai comer o mesmo que eu. É esse sentimento que eu tenho que ter. Você está entendendo? É isso que às vezes as pessoas não entendem em questão de que o homem coloca às vezes certas juros, certas coisas, que ninguém suporta, porque isso não é amor, cara, isso é um peso. Eu já estou vindo do mundo cheio de carga pesada, você vai me jogar mais uma em cima? Não quero. Então a pessoa quer sentir o que? Ela quer se sentir amada, ela quer sentir o perdão de Deus. E é o que a Bíblia fala. Jesus ele fez isso, Jesus foi lá, aquela mulher prostituta veio, todo mundo, porque na lei de Moisés, se for pega não sei o que, Jesus falou, beleza, então o único que podia fazer era ele falou, realmente, se ela foi pega na lei, então ela merece ser morta, mas para julgar não pode ter pecado. Então ele falou, quem não tem pecado, passa a mão na pedra e senta a pedra nela. Todo mundo fez o quê? Vazou. Jesus falou, o que Jesus falou para ela? Eu não te julgo, eu poderia, mas eu não faço isso. Vai, não peque mais. Jesus usou de misericórdia. Vá porque Vai, não peque mais. não peque mais. Muitas pessoas que Jesus curou, gente, voltaram para a sua vida de erro de pecado. Um exemplo, aquele ladrão, um dos ladrões que estava na cruz, ele recebeu uma cura de Jesus. Só que ele voltou a fazer o que ele fazia antigamente, voltou para as práticas de velhos. Ele era Onde cego, ele né? Ele era cego, né? Por isso que ele falou, lá, Senhor, eu me arrependo disso, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso, porque ele se arrependeu, o outro não. Entendeu? Então, essa questão do evangelho é que a gente tem que entender, né? E a palavra, eu tenho que respirar Deus na minha vida. Eu estou pregando, cara, não estou com a intenção pensar em mim, não. Eu estou pregando porque eu quero pensar no que Deus colocou no meu coração, ganhar almas, ganhar o reino. Você está entendendo? A gente tem que viver assim. Então Jesus foi um cara que chegou num momento que ele mudou, revolucionou a história, mas ele não trouxe nada novo. Tanto que Jesus fez referência ao livro de Salmos, ele fez referência à lei de Moisés. Se você pegar nos ensinos de Jesus, ele usa as referências do Antigo Testamento, das coisas que ele tinha como base naquela época para as pessoas. Não, eu lembrei que tem uma passagem, acho que em Marcos, que fala assim, que as pessoas se espantam com o que ele está falando, como se fosse uma nova doutrina, como se fosse uma nova doutrina. A forma que ele falava. Que ele falava. Entendeu? A forma que Jesus falava. Não que ele tenha mudado algum ele era. Que ele, Jesus, você vê, o cara, ele pregava para multidões.
Mas você não vê na Bíblia dizendo que Jesus gritava e tal. Ele ensinava muito por parábolas. Então o cara contava história. Você imagina você sentar para contar história. O cara... Jesus estava feito de Espírito Santo. Hã? Jesus era o próprio Espírito Santo Sim. encarnado. E aí você vê coisas aí Quando que você você vê vê alguém de Deus pregando, a vontade que você tem é parar e ficar ouvindo. Isso é natural. Entendeu? Então assim, ele veio num cenário em que ele era totalmente diferente daqueles que pregavam a lei, né? a palavra de Deus verdadeira. Ele chegou falando coisas, tanto que ele foi para o templo, ele citou passagem do livro de Isaías. Ele dominava a lei, falava da palavra de Deus. Só que ele falava de uma forma que ensinasse, não julgando. Você está entendendo? A Bíblia te ensina. Se você está errado, ela vai te ensinar a você não errar mais. Só que eles usavam a Bíblia, a lei deles, para te mostrar que você está errado e ele vai te julgar. Não pode fazer isso. É como se ele usasse Era a mesma onde eles lei. conseguiam muita grana para poder... É como se ele usasse a mesma lei, mas dando a interpretação correta. Sim, interpretação, Entre interpretação correta. No caso, uma questão do sábado. Né? No sábado, então, se tiver alguém, o Jesus fala, quer dizer que se caiu o animal do teu amigo lá, você não vai salvar ele porque é sábado. Jesus falou, não tem nada a ver, isso não é amor. Você acha que Deus não vai ter misericórdia de deixar o bichinho morrer? Foi o que Jesus quis dizer, eu vou deixar o bicho morrer, eu vou usar a lei de Deus para dizer que eu não vou fazer o bem para o outro? Não, foi isso que ele não. Vamos ter que fazer. Sim, a lei veio para abençoar. Isso aí, não para condenar. Só que eles usavam a lei para castigar. Porque eles precisavam ter... A verdade é que a religião ela acaba prendendo a pessoa, concorda comigo? Ela domina a pessoa, então a pessoa fica presa naquilo. Eles usavam a religião para prender aquelas pessoas. Tendo eles na mão, eu domino eles, eu arranco deles o que preciso para poder a gente também poder ter poder. Amém? Então só que Jesus chega de um jeito, e Jesus fala a mesma lei, mas Jesus fala de uma forma mais suave, mais mansa. Jesus quebra protocolo, cara. Essa que é a questão. A gente tem que quebrar muito protocolo que não é de Deus, é do homem. Por exemplo, o livro de Marcos conta que Jesus estava na casa dele, né, ele estava falando, aí os caras abrem o telhado e desce um paralítico na cama, não é? Segundo a lei, quando um rabi, quando um mestre está dizendo, falando, ninguém pode falar, não pode nem adentrar no lugar. Jesus para e fica olhando para aquele cara descer na cama. E era a casa de Jesus, né? Pô, o cara arrancou o meu telhado. Aí desce o cara na frente lá, Jesus olha assim, caramba, que fé é essa? Perdoado estão os teus pecados. Aí os caras que estavam ali, de Butuca, quem é ele para fazer um troço desse? Ele é o quê? Ele é um nazareno, filho do carpinteiro, ele é alguma coisa, ele faz parte do templo, ele é algum sacerdote, que faz parte do sinédrio? Não. Aí Jesus falou, então só porque vocês estão falando, como diz a Bíblia, está arrasando o coração, está murmurando aí, levanta e anda, filho, um milagre, vai para casa. Aí os caras falam, esse cara é maluco. É mais fácil perdoar o pecado. Você está entendendo? É por aí que está o negócio. Isso aí que quebra a gente. É aí que a gente olha para essas coisas e vê, né? Jesus foi um cara que revolucionou, mas não mudou o que estava na Bíblia. Jesus não mudou nada das tudo, nada do escrito. Por que a gente muda tanto? Como é que ele vai mudar se é dele? As ideias são dele, do pai. Tá. E nós somos de quem? Hã? E nós somos de quem? Do pai. E por que a gente muda? Aí é... Vamos encerrar aqui, gente. Amém? Amém.